Boa noite, caro aluno, cara aluna. Tá? Tem que estar balançando aqui um pouquinho, mas vai parar, tá bom? Que a gente tá aqui, tô tentando fazer uma playlist aí para você, né? E o meu rosto não aparece justamente por uma questão assim, minha particular também, né? Do meu jeito, né? Não sou uma pessoa assim que grava as coisas mostrando o rosto, não é do meu feitio, né? Como docente. Então eu procuro desde a pandemia, eu tenho tido esse tipo de problema, né? Eu percebi que você tem uma dificuldade que você apontou e colocou muito bem o nome das dificuldades relacionadas aos temas que você procura, né? Dentro desse princípio aqui, eu vou procurar explicar o que é a função e várias outras conotações que se relacionam com a função. Nós temos a função de primeiro grau, nós temos a função afim. Você mencionou a função de primeiro grau, e aqui eu vou buscar nessa folha aqui, que está aqui, durante o período de aplicação dessa gravação, explicar detalhes, né? Esses espaços em branco, aqui está a minha mão, você só vai observar a minha mão, uma das duas, as minhas canetas ou os meus lápis, né, apontando a folha só, nada mais. E em cima disso, eu vou estar explicando para você os detalhes relacionados a esse tema, né, que talvez, pelo momento, talvez possam servir para um entendimento, né, e aí a gente vai dando continuidade por vídeos, né, dessa situação. Então, vamos tentar aqui buscar explicações sobre o que é a função do primeiro grau, tá? Porque eu entendo o seguinte, que na matemática, uma das situações que são mais complicadas é transformar o que né, abstrato em concreto. Ou seja, é do tipo assim, ela é a função do primeiro grau, mas para que ela serve, né? Como que eu vou transformar aquele abstrato no concreto? Esse é a parte mais complexa da matemática, né? Que são para os alunos, mas isso daqui é de comer, isso aqui vai servir para a minha vida, para quê? Então essa é uma questão que tem que ser muito difundida. Até se futuramente eu conseguisse fazer um podcast simplesmente só para mim abordar essas questões, seria muito interessante para a gente ter lógica nas perguntas dos alunos em si, né? Porque eu acho assim importante visar isso também, né? Eles saberem para que serve, para onde vai, se é de comer, se é de abrir, porque não adianta a gente simplesmente, porque essas condições até hoje são manifestadas, colocadas para mim, para simplesmente você dizer que ele cai simplesmente no Enem, cai nos vestibulares, cai que você estudar e etc., cai em concursos públicos, etc. Então, cada um tem uma linha de linguagem, mas nunca ninguém falou para mim assim, isso aqui serve para isso, para aquilo, certo? Tá? Então, sem muitas delongas, né, de enrolação, que aqui não é para ficar enchendo linguiça, é para falar a verdade, tá? Então, vamos lá. O nome, chamamos de função de primeiro grau, tá? De grau 1, por que ela é chamada uma função de grau 1? Tá? A função é sempre dita para uma finalidade, né? Que finalidade? Ou seja, geralmente fazer com que a função de primeiro grau seja mostrada como uma reta, tá? Porque essa é a função dela, é apenas mostrar uma reta, tá? Então aqui eu estou sem a régua, mas vou pegar ela aqui, aproveitar que ela já está entre postos, que a função do primeiro grau, ela sempre denota um gráfico, certo? Em que ela compõe apenas reta. Essa reta, ela pode ser tanto horizontal, né, como foi colocado aqui, ou ela pode ser também uma reta vertical, né?
Tá certo? Eu não sei se você, com o seu tempo escolar, né, entendeu que, né, um gráfico ele é formado por, tá? Quando o horizontal e o vertical se encontram, essa parte aqui é colocada como 0, né? E aqui, para a direita, né, a gente tem o que a gente chama valores positivos, né? Então, aqui se inicia aqui o 1, né? O 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Então, daqui para cima, tá? No gráfico, por exemplo, o que acontece? São valores positivos, 1, o 2, o 3, o 4, e assim vai sucessivamente, ou seja, um após o outro, né, os valores vão aumentando para cima, e aqui, né, esse para cima também é dado como mais. Então, aqui os valores vão sucessivamente, né, aumentando sempre positivamente. Para esse lado aqui, os valores, eles vão negativamente aumentando, ou seja, aqui é menos 1. Deixa eu sair daqui para menos 1, menos 2, menos 3, e vai aumentando significativamente para o lado esquerdo, negativamente. E aqui para baixo, mesma coisa, menos 1, menos 2, tá? Menos 3, e assim vai aumentando, né, para baixo nesse sentido. Então, isso aqui é uma função, é um gráfico, né? Isso aqui é um gráfico. E a função, né, na função de primeiro grau, ela tem o quê? Ela tem uma estrutura, né? Que estrutura é essa? A estrutura da função seria basicamente o quê? F de x. Mas, professor, o que significa f de x? O f de x seria o que a gente chama de função. Então, ela tem uma finalidade aqui, função. O x seria um valor, tá certo? Um valor a ser atribuído, né? Um valor a ser atribuído, ou seja, você pode colocar um valor, tá certo? Qualquer, atribuído. Então, você pode colocar aqui, no lugar de x, um valor qualquer. Esse valor, ele tem que corresponder a quê, né? Basicamente, aqui, não sei se você está observando aqui tem um R. Esse R aqui é chamado de conjunto dos reais. O que é o conjunto dos reais? Eu não sei se você estudou conjuntos, mas vamos lá, vamos explicar o que é isso. Então, o conjunto basicamente, no início, o homem queria colocar apenas, tá? Como representar uma vastidão de números, tá certo? Por meio de letras. Então, ele fez o quê? Ele, basicamente, ele agrupou, ele juntou, né, números em forma de conjunto. Então, por exemplo, aqui eu vou representar um conjunto, tá certo? Chamado conjunto dos naturais. O que é o conjunto dos naturais? Ele é representado pela letra N, tá certo? E aqui o conjunto dos naturais, existem todos os números aqui, representam apenas positivos, tá? Então, os naturais, basicamente, só são números positivos. Então, o homem, né, no início da civilização, nos povos, porque aqui nos números positivos não existia dinheiro ainda, não existia aquela parte monetária, compra e vende. Então, o homem, conforme a necessidade dessa relação dos números, o homem só fazia trocas. Então, por isso, os números do conjunto N, que é o número positivo. Aí, mais para adiante, o homem começou a agrupar esses números nesse conjunto chamado de Z, tá? Esse conjunto Z aqui, né, foi em homenagem a um alemão que conseguiu juntar os números positivos, né, negativos e o zero juntos, ou seja, em um conjunto só. Então, basicamente, o positivo já era o N. Então, o Z está dentro do N, praticamente, que ele abrange isso tudo.
o negativo e o zero fazem parte desse conjunto, que eles chamaram de conjunto inteiro. Então, o N seria o natural, ou naturais, conforme se diz, né? E aí, eles juntaram esse inteiro aqui e formam um conjunto. E aí, foi esse conjunto, basicamente, com o passar do tempo, foi aumentando. Esse conjunto, ele entrou mais um outro conjunto chamado dos números das frações, ou número fracionário, que seria representado pela letra Q. Então, o fracionário seria frações, por exemplo, 1 sobre 2, 2 sobre 3, né? Não sei se você aprendeu numerador e denominador, né? Assim sucessivamente, 3/4. E aí, o outro conjunto foi agrupar todo mundo, todos os outros números, que é chamado de reais, tá? Reais. Então, os reais seriam todos os números, que é essa letra R aqui, que seria o conjunto, seriam todos os números que fazem parte do que ele pode permitir. Então, por exemplo, né, o R seriam todos os números reais. Então, o que não entra aqui dentro? O que não é permitido? Então, veja bem, aqui o que não é permitido seriam os números irracionais. Então, quando o número ele é irracional, então, por exemplo, tá? Eu vou pegar aqui, ó, raiz quadrada de -2. Então, esse número aqui, ele é basicamente irracional. Ou seja, o que é um número irracional? Que não pode ser colocado na forma de fração. Então, eu não posso pegar esse valor aqui, que além de ser negativo e além de ser 2, eu não posso colocar ele na forma de fração. Por exemplo, qual seria o resultado da raiz quadrada de 2, por exemplo? Tá? Por exemplo, aqui a raiz quadrada de 2, positivo, por exemplo, seria 1, ver mais ou menos aqui, por aqui, eu vou colocar aqui mais ou menos, por exemplo, e assim vai. Então, por exemplo, eu não conseguiria pegar 1,2122 e representar isso daqui de um modo de fração, por isso que ele é chamado irracional. Então, aqui no conjunto dos reais, fração, né, raiz quadrada e raiz quadrada positiva ou negativa não vão entrar aqui dentro, tá? Não entram nessa consolidação que a gente diz que faz parte, né, dessa norma técnica, né? Porque essa parte aqui é uma parte técnica, mas eu vou chegar aí. Então, chamamos de função do primeiro grau ou afim, porque ele tem esses dois nomes, tá? Tanto faz você dizer que ele é afim ou ele é primeiro grau, ele é a mesma coisa, tá? A qualquer função de R, porque aqui sumiu, tá? De R em R. Deixa eu colocar aqui, de R em R, ou seja, do conjunto dos números reais em reais. Então, aqui só podem entrar valores relacionados ao conjunto dos números reais. Então, aquilo que eu falei para você, a raiz quadrada, negativa ou positiva, ela não vai entrar aqui, porque ela é basicamente irracional, né? Então, o conjunto irracional, ele existe. Então, o conjunto do número real é formado por números racionais e irracionais. Então, a raiz quadrada aqui, ela é colocada como irracional, tá? Então, continuando a nossa leitura. Basicamente, aqui, a parte técnica, né, que eu expliquei lá em cima, né, o que seria o f de x, tá? O que é o f de x ali, ó? É um valor a ser atribuído, lembra? Então, vou colocar aqui embaixo para você, tá? F, tá? Que seria de função, x. X aqui é um valor qualquer a ser atribuído, ou seja, pode ser escolhido um valor para ser colocado aqui, tá? Esse f de x, ele também, tá certo? Ele também pode ser substituído, tá? Por y, tá? Y também é um valor qualquer, né? Que possa ser encontrado
basicamente em uma função, tá? Então, f de x ou y pode ser trocado. Então, quando você lê f de x, você pode trocar por y, tá? Então, vamos ver aqui, continuando. Aqui, essa nomenclatura aqui, que a gente costuma chamar na faculdade de nomenclatura, seria um tipo, né, de uma parte técnica da função. Como que a função é, né? Então, as funções de primeiro grau, ela tem essa característica. Que característica é essa? Tá vendo a letra A aqui? A letra A, né, vou colocar igual aqui. A letra A, que é essa aqui, é chamada de coeficiente. Coeficiente. Então, o coeficiente aqui, no caso, representado pela letra A, seria um número qualquer. Então, por exemplo, aqui depois eu vou colocar um exemplo de como que seria uma função afim de primeiro grau, tá? Então, aqui seria representação de um número qualquer. E aqui, o que acontece? O que não é colocado muitas vezes. Existe um ponto de multiplicação entre esse A e esse X aqui, ó. Então, esse A e esse X, tá? Tem um valor que está multiplicado. Então, esse número qualquer chamado de coeficiente, ele pode ser um 0, um 2, um 3, um 4, tá? Então, no caso aqui, para a letra A, para esse tipo de regra, os 0 não podem ser, tá? Então, aqui não pode ser 0. O restante dos outros números pode ser 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, tá? Pode ser, mas menos 0. O 0 não se aplica aqui. Então, o que acontece? Se em uma função começar aqui com a letra A 0, ela não é função, tá bom? Lembre-se disso. Então, aqui não pode ser 0. Então, isso é uma regra que é definida, tá certo? Pela função de primeiro grau. Aí depois você continua, mais B, tá certo? Aí esse mais B aqui também é um coeficiente, tá? Ele é chamado de coeficiente, que seria um coeficiente. Um coeficiente seria, tá? Um número qualquer, tá certo? Que pode ser colocado aqui, tá certo? Pode ser menos 1, menos 2, menos 3, mas, professor, o 0 pode entrar na letra B? Pode. Nesse caso aqui, ele é permissível, tá certo? Ele pode entrar, se não pode entrar na letra A, na letra B ele pode, tá? Aí tem uma vírgula, você percebe aqui, então aí ele coloca o coeficiente de novo, letra A. E esse aqui é um símbolo matemático chamado pertence. Então, ele está dizendo o seguinte, que a letra A pertence ao conjunto dos números reais. Que seriam os números reais? Seriam todos. Seriam menos 1, menos meio, mais meio, 3 quartos. Aqui o real poderia ser o menos 2, tá certo? O menos 4, um 4 positivo. O que ele não pode ser aqui, tá? O que ele não entra aqui? O que não entra é aquilo que eu falei para você. A não pode ser 0. Então, toda vez que você observar esse asterisco, tá? Esse aqui é uma representação de asterisco. Esse asterisco diz o seguinte, que é a ausência do 0. Então, nesse conjunto aqui, o 0 não faz parte. Então, todas as vezes que você observar esse símbolo, quer dizer o quê? Que o conjunto não tem 0. Tá certo? Então, o A aqui nunca poderá ser 0, então ele não vai ser utilizado. Mas o 0 pode entrar no B? Pode. Tá? Ele também pode ser um número qualquer. Mas aqui pode entrar 0? Pode. O que não pode é no A. Tá? Então, são regras matemáticas. Aí ele diz assim, B. B é um símbolo que pertence aos reais, ou seja, o conjunto R, conjunto dos reais, que englobam todos os conjuntos, tá certo? Com exceção do irracional, que é aquele que eu falei a você aqui em cima. Então, números racionais são aqueles que não podem ser colocados em fração, que é chamado irracional. Então, o conjunto dos números reais é chamado de conjuntos racionais. Racionais são aqueles que você pode colocar na forma de fração.
E irracionais é aqueles que você não pode colocar na forma de fração. Então, aqui o que acontece? Aqui a gente está expondo uma situação assim, que a função dos números reais para os números reais é definida por esse termo técnico aqui. F de x também pode ser chamado y, mas como é que ficaria isso? Ficaria assim, ó, y, tá? Y igual a x, a vezes x, tá? Que aqui tem um vezes, somado por b. Esse seria, tá? Basicamente, tecnicamente, como que se apresenta uma função de primeiro grau. Ela se apresenta dessa maneira. Tá? Numericamente, como que a gente conseguiria, aqui, por exemplo, mostrar para você uma função, tá certo? Uma função que fosse, tá certo? Um exemplo. Vou pegar aqui, ó, 2x mais 1. Olha aqui, ó, 2x mais 1. Tá observando? Então, o que acontece? O 2x mais 1 é uma função de primeiro grau. É uma função de primeiro grau. Tá aqui, ó. Então, é uma função de primeiro grau. O que acontece? Como que nós poderíamos dizer quando ela não é função de primeiro grau? Por exemplo, y igual, vou pegar aqui, 0x mais 1. Isso daqui não é uma função de primeiro grau. Por que ela não é? Porque lembra-se que eu falei que o a, que é esse daqui, então o que acontece? O 2 está substituindo o a, certo? E aqui o b é o 1 que está substituindo. Mas por que você colocou esses valores aqui? Você inventou esses valores? Sim. Tá? Eu inventei valores para representar como que é uma função de primeiro grau. Eu fiz como se eu colocasse aqui, ó, eu fui colocando os números aleatoriamente. Então, quem são números? Quem são os números aqui na função? O a e o b. E o x, o que ele é? Como ele se chama? Então, o x aqui, ele se chama variável. Variável. Então, essa variável aqui é o variável x, ela não está mudando. Então, você percebe que essa variável, ela não muda. Quem muda são aqueles que chamamos aqui de coeficiente. Tá? Coeficiente, então a letrinha A muda o valor e a letrinha B também muda o valor. Aqui eu estou demonstrando para você como que é a função, né? Um exemplo de função de um modo numérico, como que ela acompanha esse modo numérico aqui, né? Como que ela faz, tá? Por exemplo, vou pegar um outro exemplo aqui, y igual a 2x. Tá? Então, o que acontece? Aqui é uma função? Sim. Mas aí que está. Ela é uma função de primeiro grau? Não. Tá? É um outro tipo de função. Por quê? Porque aqui ele não tem o b. Ó. Exemplo que é uma característica que ele deveria estar aqui, mas não está. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, professor, eu fizer... eu colocar, em vez de colocar o y, colocar o f de x. Então, o f de x é diferente, tá? O que acontece? Vamos supor, se eu pegar o f de x e construir um gráfico, vou pegar aqui 2x mais 1. Tá aqui, ó. Então, essa daqui é a função, tá? Essa função, ela pode ser representada graficamente, tá? Então, basta fazer o quê? Eu pego esse f de x aqui, né? E troco por y. 2x mais 1. Tá aqui. Esta aqui é a função. Esta função, né? Que seria a mesma coisa da de cima, só trocou o y, né? Não sei se você percebeu aí, né? Se você pôde notar que só mudou aqui o f de x aqui embaixo, tá? Só mudou isso. Aí, o que acontece? Eu posso transformar isso aqui graficamente, né? O que é um gráfico? Aquilo que eu mostrei para você ali em cima, tá? Graficamente, só que nesse caso aqui eu coloquei, não coloquei assim, mais ou menos, né? Para colocar a informação. Então, por exemplo, esse f de x aqui, nós podemos transformar ele em um gráfico. De que maneira?
usando o f de x aqui, ó. Tá? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é fazer uma tabela. Tá? A primeira coisa aqui, ó. Vamos pegar aqui e fazer uma tabela. Tabela. Nessa tabela, eu vou dividir ela em dois lados, né? E aí, um lado vai ter x e o outro vai ter y. Então, vamos fechar essa tabela aqui. Pronto, aqui uma tabela. E aqui, um lado x e o outro y, tá? E aqui no lado x, esse lado x aqui, eu vou atribuir valores para x, ou seja, esses valores que eu vou atribuir da x, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar valores baixos. Por que seriam valores baixos, né? Então, quais são esses valores baixos que podem ser sempre usados? Por exemplo, 0, né? 1, 2, menos 1 e menos 2. Então, aqui, ó. Então, tá aqui. Isso aqui não tá bonitinho não, tá, meu aluno? Que fazer algum negócio mais top da galáxia, mas não é assim, né? O importante é o entendimento. Aí, o que acontece? Aqui, esse f de x, que eu substituí por y, é justamente para mim achar os valores aqui de y. Então, eu vou ter que fazer uma continha aqui, ó. Pegando os valores que eu atribuí, né? O que valores que você atribuiu? 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Esses valores que eu atribuí, eu vou substituir aqui no lugar de x, tá certo? E vou multiplicar por 2. E depois vou somar mais 1. Então, essa continha aqui, né? Eu vou estar fazendo para depois juntar o gráfico. Então, eu vou pegar ele aqui, ó. Vou fazer as contas aqui, ó. Contas. Então, vou pegar aqui. Y igual a 2 vezes x mais 1. Aí, o que eu faço? Eu vou pegar aqui, simplesmente, e vou substituir o valor. Tá? Então, vamos supor que eu vou fazer uma continha assim, ó. Se eu sei que y e f de x é a mesma coisa, eu vou pegar aqui 0. 0, por exemplo. Então, eu coloquei no lugar do x o 0. Então, na lógica, quem que eu vou encontrar? Eu vou pegar aqui 2 vezes 0 mais 1. Tá? Então, na lógica, o f de x aqui não é o 0, o x não é o 0, que é a primeira letra que eu escolhi aqui, ó. Tá vendo? A primeira letra tá aqui. Então, se f de x é a mesma coisa que y, eu só troco pelo y. Não preciso ficar colocando os números aqui, não. É só eu ir substituindo. Então, vou lá. 2 vezes 0, quanto que é? 0. 0 mais 1 é igual a 1. Então, para lógica e efeito, o valor de x valendo 0, multiplicado por 2, somado com mais 1, vai ser 1, não é? Então, eu vou pegar aqui, esse valor, eu vou colocar no y aqui, 1. Tá? 1. Continuando lá. Próximo. Aí, o próximo vai ser 1, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2, tá? 2 vezes 1 mais 1. Então, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, pego esse 3 aqui e coloco aqui, ó. Vou pegar aqui, colocar o 3. Tá vendo? Tá, estou achando aqui os valores relacionados a esta função aqui, ó. Qual é a função? Y igual a 2 vezes x mais 1. O próximo número não é 2? Então, vamos lá. Y igual a 2 vezes 2 mais 1. Então, vamos lá. De novo. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, eu vou pegar aqui. O próximo número que eu achei foi 5. Tá certo? O próximo, menos 1. Lá de novo. Y igual a menos 1. Então, eu vou substituir aqui, ó. 2 vezes menos 1. Por que eu coloquei um parênteses aqui? Tá? Porque o sinal de multiplicação e o sinal negativo devem estar separados um do outro. Aí você vai ter aqui
2 vezes 1 é 2, correto? Só que o 2 aqui é positivo, então mais com menos será menos. Tá vendo? Menos 2. Menos 2 mais 1. Então, eu devo 2 e pago 1. Eu vou ficar devendo 1. Então, eu vou ter aqui menos 1, novamente, menos 1 do y. Esse aqui é o y, tá? Y, tá? Então, aqui eu vou ter menos 1. Aí, o próximo número, menos 2. Então, lá, y é igual a quem? Mais 2, entre parênteses, menos 2 mais 1. Aí, o que vai acontecer? Aqui tem um sinalzinho de multiplicação, lembra? 2 vezes 2 vai ser 4. Mais com menos é menos. Aí você pega o 1 que está aqui e coloca ele aqui. Então, devo 4, pago 1, vou ficar devendo menos 3. Então, desculpa aqui, caríssimo aluno. Eu bati aqui na minha parte de câmera. Então, vamos pegar aqui. Vai parar daqui a pouquinho, tá? Então, o valor aqui obtido para menos 2 é menos 3. Então, tá aqui, ó, menos 3. Tá vendo esses números aqui que foram encontrados? Esses números aqui encontrados são os números que satisfazem essa equação aqui, ó, que eu dei para você como exemplo. Elas satisfazem. Então, na lógica, esse ponto x aqui e o ponto y aqui, como esses grupos de valores, no caso, né, eu encontro o quê? Eu encontro um gráfico, eu consigo montar ele um gráfico com esses valores. Eu tenho um valor de x e um valor de y. Então, você lembra que o valor de x nada mais é que a reta horizontal. Horizontal. E o valor de y é a vertical. Vertical. Então, é isso que você deve lembrar. Então, a reta horizontal, eu vou colocar esses números. E na reta vertical, eu vou colocar esses números aqui que eu encontrei, né? Conforme eu fiz, conforme eu fui fazendo as contas aqui, que eu demonstrei para você, passo a passo, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Eu vou procurar um espaço da folha aqui, tá? Que tá bem já feito. Vou tentar fazer um gráfico com esses valores aqui, tá? Vamos pegar aqui, vamos representar aqui. Tá aqui, ó. Que eu vou pegar aqui, horizontal, certo? Vertical. Vertical, então vamos fazer aqui um vertical. Aqui, valores aqui. Então, encontro dessas duas retas, né? Horizontal e vertical. Horizontal, você tem que lembrar que ela é x. E a vertical, você tem que lembrar que ela é y. O encontro destas duas, eu vou ter esse meio aqui. Esse meio aqui é chamado de zero. Tá vendo? Onde tem esse pontinho aqui, é o encontro das duas retas, horizontal e vertical. Horizontal, o eixo x, vertical, o eixo y. Tá? E aquela tabela ali, para que vai servir? Eu vou pegar esses valores aqui. Então, 0, 1, 2, menos 1, menos 2, são valores que eu atribuí, lembra? Eu coloquei valores baixos para não ter valores muito altos no y. Então, se você conseguir controlar e deixar sempre os valores de x a mesma coisa para qualquer tipo de função, seria o melhor, tá? Então, vamos pegar esses números, tá certo? Aqui, colocar lá na reta, tá? Então, vamos lá. 0 seria esse daqui, basicamente o 0. Aqui nós teríamos 1 positivo, tá? Aqui nós teríamos 2 positivo. Do outro lado aqui nós teríamos do eixo x mesmo, menos 1, e aqui menos 2. Então, o que acontece? Do lado esquerdo do 0, na horizontal, aqui é negativo. Do lado direito da horizontal, que é essa aqui, é positivo. Então, aqui só tem valores para a direita no positivo. Aqui, depois do 0 do lado esquerdo, é só negativo. Agora, nós vamos para o eixo y. Para cima, 1
e 2. 1, tá? 1 positivo, 2 positivo. Vamos ver lá na tabela do y. Nós vamos lá, temos o 1, 3, né? E o 5. Então, vamos ver aqui. Vamos representar 1. Aqui não vai precisar representar o 2, não. Já vamos fazer direto 3, tá? Então, 1, 3. E um pouquinho mais acima, o 5. Muito bem. Ali, vamos ver, tem valores negativos para o y. Tem menos 1 e menos 3, como você pode notar. Então, nós vamos ter aqui menos 1 e menos 3. Vou colocar um pouquinho mais abaixo. Menos 1 e menos 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse gráfico e vou estabelecer uma relação com a tabela. Então, por exemplo, aqui eu vou marcar os pontos lá e vou definir o gráfico. Por exemplo, 0. 0 para x é aquele meio lá, é aquele meio que é esse aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Quem que é o 1 no y? O 1 no y, quem que é? Esse aqui, certo? Então, o que acontece? O x é 0, né? Então, o que vai acontecer? Mas, poxa, se o x é 0, o meu ponto vai no 0 ou vai no 1? Veja bem, o que vai acontecer? O seu ponto terá que ir na reta, que seria 1, porque 0 não vale nada. Então, aqui eu vou estabelecer um ponto, tá certo? Por que o ponto está no 1 do y? Porque 0 não vale nada. Só por isso, tá? Então, vamos lá. Menos 1 e 3. Então, eu vou fazer um elo de ligação desses dois números. Então, vou pegar aqui, ó. 1 para x, que é esse daqui, e 3. Então, nós vamos unir. Vamos fazer um tracessozinho aqui e outro aqui. Nós vamos unir. Tá aqui, ó, e fazer um ponto aqui, ó, no encontro desses dois números, 1 e 3. Então, 1 para x e 3 para y. Tá? Nós vamos voltar lá. 1 e 3. Tá? 1 e 3. Depois, 2 e 5. Tá? 2 e 5. Então, vamos para lá, novamente. 2 para x e 5 para y. Então, nós vamos pegar aqui. Vamos descer. Tentar tracejar, né? Não vai ficar aquelas coisas, mas... Tá aqui, ó. Tá vendo? O encontro dos dois números eu coloquei como sendo, né? O de 2 e o de 5 colocado como um pontinho. Então, nós temos aqui 3 pontos já colocados. Faltam mais 2, né? Vou colocar lá, menos 1 e 1. Então, menos 1 e 1. Então, tá aqui nós temos o 1 e o menos 1 aqui. Então, menos 1 e menos 1. Aqui nós temos um pontinho. Não sei se vai estabelecer uma reta bonitinha, mas acho que dá para fazer. Menos 2, olha aqui, menos 2 e menos 3. Então, vamos pegar aqui, ó, menos 2 para x. Menos 3 para y. Aí nós temos mais um pontinho aqui. Então, você percebe que foram 5 cálculos, 5 números de x, 5 números para y, e tem 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5. O que vai acontecer agora? Nós vamos unir esses pontos na reta. Não vai ficar aquela reta perfeita, tá? Que eu deveria estar fazendo uma retinha perfeita. O ponto certo seria mais ou menos por aqui, né? Tá? Então, a gente vai traçar uma reta disso daqui. Então, vou pegar aqui. A gente vai traçar uma reta disso daqui, ó. Traçar uma reta. Pronto. Tá aqui. Essa daqui, esta seria a função. Então, essa seria uma função, que seria uma reta, né? Igual a... como que não colocou 2x, 2
vezes x mais 1. Então, isso daqui é um gráfico da função de primeiro grau definida nessa função aqui, tá? Se você quiser escrever assim, ó, y igual a 2 vezes x mais 1 é a mesma coisa, tá? É a mesma situação, tá? A única coisa que pra gente calcular, em vez de a gente usar o f de x, você pode usar direto o y, tá? Direto o y tá aqui, tá? A gente pode usar mais exemplos, mais outras coisas, a gente pode. Mas aí a gente vai estar explorando mais, que eu não sei se você gostou, se foi muito maçante, porque são muitos detalhes, né? A matemática, ela é conduzida por muitos detalhes, tá bom? Então tá aqui o vídeo. Vou deixar para a sua apreciação, vou ver se eu consigo estar entrando lá em contato com o pessoal. E eu me inscrever e passar para você. No mais, boa noite, né? Tudo de bom. Ok? Obrigado. Até breve.